Mateus 16, 13. Deus é bom, querido. Quando nós lemos a palavra dele e conseguimos extrair conhecimento e aplicar na nossa vida, nós conseguimos ver as mudanças acontecendo. E o Evangelho, ele não é uma filosofia de vida, não é algo só teórico, é algo prático. Então, o propósito de nós sentarmos e aprendermos é também para quando sairmos daqui praticar aquilo que nós estamos aprendendo. Amém? Mateus 16, 13, todo mundo achou? Amém? Glória a Deus. Diz assim então: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E Jesus perguntou no versículo 15 assim: e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Vamos repetir esse versículo 15? Diz assim: e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, falar de Jesus para mim é um privilégio, porque Jesus, ele é o Senhor da história. Quando nós começamos a estudar a Bíblia, nós começamos a ver detalhes que a gente nem imaginava. Por exemplo, nós vemos Jesus em toda a Velha Aliança, em todo o Antigo Testamento, em toda a Bíblia ele aparece. Ele aparece lá no Gênesis dizendo que vai esmagar a cabeça da serpente. Ele aparece no Êxodo sendo a nuvem, sendo a água. Ele aparece sendo o tabernáculo, sendo os objetos. Ele aparece nos profetas que profetizaram até ele. E toda a história, ela revela Jesus. Antes do calendário que nós vivemos hoje existia uma expectativa de um Messias, de um Salvador. Em todas as nações da terra, sempre há uma expectativa que viria um Salvador. E na nossa história, judaico-cristã, também existe essa expectativa. Eles sempre esperaram um Messias, um Salvador. Então Jesus, ele vem nascido de uma virgem, ele nasce nessa terra, ele cresce nessa terra, ele aparece para o mundo e prega, ensina, cura, muda a história. Nós sabemos que existem dois calendários, o antes de Cristo e o depois de Cristo. Deus, na sua grande soberania, ele divide a história. Jesus, ele é essa pessoa que nós não sabemos definir. Por mais que nós procuremos uma definição, nós não conseguimos aplicá-la. E o mundo tem essa visão. Jesus, quando ele está com os seus discípulos, ele começa a fazer esse questionamento para os seus discípulos, perguntando: quem vocês acham que eu sou? E essa pergunta que eu quero trazer aqui para você hoje nesse dia. Porque quando perguntaram para os fariseus, para os saduceus, que eram os seus inimigos da época, eles diziam que Jesus era aquele que se assentava com pecadores, se assentava com prostitutas. E era verdade, porque Jesus, ele veio para tal coisa. Ele veio para mostrar para aquelas pessoas que não tinham valor, o seu valor. Quando perguntaram para ele, mandaram os soldados ir lá prendê-los. Os soldados ouviram Jesus e depois foram questionados: por que vocês não prenderam? Os soldados disseram: nós não prendemos porque não tem ninguém que fala como ele fala. Então, quando perguntaram a Pilatos por que ele estava sendo preso, Pilatos diz que ele estava sendo preso, mas ele não tinha achado nenhum problema, nenhuma vírgula de coisa errada na vida de Jesus.
Jesus nunca tinha nada para apontar. Quando Judas foi questionado porque traiu Jesus, Judas diz assim: eu traí sangue inocente. Quando Caifás foi questionado porque Jesus foi preso, foi questionado e Caifás disse que ele estava sendo preso porque ele era o Filho de Deus. E ele tinha razão, porque Jesus era o Filho de Deus. Judas tinha razão, porque Jesus era inocente e nele não tinha culpa nenhuma. Mas mesmo assim, ele foi crucificado. E essa pergunta, ela continua ecoando na história. A mulher de Pilatos, quando foi questionada pelo próprio marido, disse: o que você acha dele? E ela diz assim: ele é justo, não se envolva com isso. Todos aqueles que acreditavam ou não em Jesus Cristo, quando iam falar algo de Jesus, falavam simplesmente a verdade, e muitas das vezes com o entendimento errado, porque se os saduceus e os fariseus tivessem entendido que Jesus veio para cumprir o propósito dele, de dar valor àquele que eles achavam que não tinha valor, ele não teria sido condenado. Se Judas entendesse que Jesus era inocente antes de traí-lo, ele não teria traído. Se o sacerdote Caifás tivesse entendido que ele seria o Filho de Deus, ele não teria condenado Jesus, apontando aquele problema. Então o erro não está em Jesus Cristo, o erro está na nossa percepção a respeito de Jesus Cristo. E como eu disse, Jesus ele não é uma filosofia, o Evangelho de Jesus não é uma filosofia teórica, que nós temos apenas que aprender e ler a respeito dele. Nós temos que aprender e praticar aquilo que ele nos ensina. Jesus, ele é o Senhor da história. Ele nasceu, viveu nesse mundo, ele morreu e ressuscitou, e a Bíblia diz que ele subiu e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus, querido, ele não mudou, e ele deixou uma palavra para mim e para você, dizendo que ele voltaria. Quando perguntaram a João o Batista: quem você acha que ele é? João disse: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando perguntaram a João o apóstolo: quem você acha que ele é? Ele diz assim: ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Quando perguntaram a Pedro quem ele achava que Jesus era, Pedro diz assim: ele é o Filho do Deus vivo. Aleluia. Mas se nós perguntássemos a Deus quem Jesus é, Deus diria assim: ele é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Se a gente perguntasse ao Espírito Santo quem Jesus é, o Espírito Santo responderia: ele é a prova da verdade, porque ele falou que subiria e eu desceria. Aleluia. E é por isso que o Espírito Santo está no nosso meio. Aleluia. Se nós perguntássemos para Jesus quem ele é, ele diria: eu sou o pão da vida. Aleluia. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. E a pergunta que eu quero deixar para mim e para você hoje nesse dia é: quem Jesus é para mim? Quem Jesus é para você? Porque quanto mais nós estudamos sobre Jesus, quanto mais nós lemos a Bíblia, quanto mais nós olhamos para a história, quanto mais nós criamos uma expectativa do futuro, nós precisamos enxergar Jesus atuando, não somente como ele atuou no passado, mas ele atuando no dia de hoje, e ele preparando um lugar para mim e para você no céu. Jesus, querido, ele é o centro da nossa história, ele é o centro da Bíblia Sagrada, ele é o centro da nossa vida, ele tem que ser o centro da nossa casa, ele tem que ser o centro da nossa família, o nosso relacionamento conjugal entre eu e a minha esposa. Jesus tem que
estar no centro, para que haja uma comunhão perfeita, para a criação dos nossos filhos. Jesus tem que ser o centro, porque Ele tem um ensinamento que traz vida. Pedro diz assim: Jesus, a quem iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Jesus, querido, Ele tem que ser o centro da nossa vida. Ele tem que ter o centro da nossa religião. Ele tem que ser o centro da nossa educação. Ele tem que ser o centro das nossas finanças. A primazia de tudo tem que ser para Ele, porque Ele é Senhor de senhores, Ele é Rei de reis, Ele domina sobre todas as coisas. Jesus é mais do que nós imaginamos, querido. Jesus é muito mais do que nós pensamos ou do que as religiões definem Ele. No nome de Jesus, querido, já foram criadas mais de 25 mil religiões. 25 mil religiões que falam o nome de Jesus. Quando nós conversamos com outras religiões que muitas das vezes, ao meu ponto de vista, é uma seita religiosa, porque coloca Jesus num patamar de um Deus inferior, ou quando nós falamos com uma religião que trata Ele simplesmente como um profeta que surgiu na história, mas que simplesmente desvaneceu a sua glória. Quando nós falamos com pessoas que não entendem que Jesus morreu e ressuscitou para pagar o preço pelo meu pecado, pelo seu pecado, eu fico pensando aonde essa pessoa está buscando uma definição de Jesus, porque a Bíblia toda vai falar de Jesus, mostrando que Ele é um Senhor. Jesus, por mais amigo que seja, por mais que nos ame, por mais que Ele goste dessa presença, aonde nós nos reunimos para cultuar o nome dEle, querido, Jesus, Ele continua sendo o Senhor da nossa vida. Aleluia. Conversava eu essa semana com um jovem, onde ele estava passando por um problema no seu casamento, e ele falava a respeito de que a esposa dele olhava para um lado, ele olhava para o outro, e ambos não olhavam para aquilo que Jesus estabeleceu. Quando nós passamos a pegar a nossa ótica e transferir para Jesus, nós conseguimos enxergar um propósito na nossa vida, nós conseguimos enxergar um propósito na nossa família, nós conseguimos enxergar um propósito na união, no lugar onde nós estamos, nós conseguimos enxergar um propósito naquilo que nós estamos vivendo, porque Jesus, querido, Ele tem um propósito específico para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos simplesmente nos lembrar que Ele é o Senhor da nossa vida. Mais do que aprender sobre Jesus, nós precisamos experimentar aquilo que Ele deixou para mim e para você. Jesus, querido, Ele foi uma das pessoas mais amorosas dessa terra. Jesus, Ele foi uma das pessoas mais pacientes dessa terra. Jesus foi a pessoa que mais perdoou nessa terra. Jesus, querido, é aquela pessoa que te constrange em amor. E é por isso que o centro da minha pregação é Jesus Cristo. Eu não consigo falar sobre outra coisa a não ser sobre a pessoa de Jesus. Eu não consigo dar sentido ao Evangelho se eu não introduzir Jesus na minha mensagem, porque não tem sentido nenhum. Eu estou aqui por causa do Senhor Jesus Cristo. A minha vida foi alcançada pelo Senhor Jesus Cristo. O amor que me constrangeu, que me tirou do lago de pecado, foi o amor de Jesus Cristo. Foi quando eu olhei para a cruz e vi Jesus sendo crucificado, e as pessoas dizendo que Ele estava ali por pessoas que não mereciam. Ele estava ali sendo castigado sem nenhuma causa, sem nenhum processo jurídico legal. Ele estava ali condenado sem uma prerrogativa, sem ele ter feito nada. E mesmo assim, Ele aceitou estar ali para mostrar para mim e para você o nosso valor. É por esse Jesus que eu estou aqui. É
Quando nós trazemos Jesus para a nossa vida, quando nós trazemos Jesus para a nossa casa, quando nós trazemos Jesus para a nossa guerra, nós conseguimos vencer qualquer situação, independente do que seja, por mais difícil que seja. Com Jesus tem solução, querido. Aleluia. Com Jesus tem solução, com Jesus tem vida, com Jesus tem paz, com Jesus tem alegria, com Jesus tem força, com Jesus, querido, Ele consegue trazer à existência aquilo que não existe. Os discípulos estão desesperados dentro daquele barco. Jesus está dormindo. Na hora que Jesus se levanta, a tempestade cessa. Glória a Deus. O problema é que nós esquecemos quem Jesus é. O problema é que nós estamos fadados a não aguentar a pressão do tempo. Nós estamos fadados a querer vencer as lutas na força do nosso braço. Nós estamos fadados a fazer as coisas do nosso jeito, com o nosso recurso, e não entendemos que Jesus, Ele continua sendo Senhor, independente daquilo que nós estamos vivendo. Jesus, querido, Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da sua vida, e nada foge do controle dEle. É muito lindo quando nós vemos o pastor Neildo falar assim: se essa igreja não vier o recurso do céu, ela não se mantém. E é uma verdade. Se o recurso não vier de Deus, ela não se mantém. Porque o meu salário não dá para sustentar, as ofertas não dá para sustentar, o dízimo não dá para sustentar. Mas Deus, Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Deus é um Deus que transfere riquezas, querido. Eu já vi Deus tirar do injusto e colocar na mão do justo. Eu já vi Deus abrir porta aonde não tem, para poder abençoar pessoas. Eu lembro de uma vez, a primeira vez que eu trabalhei numa refinaria. Eu trabalhava 1 ano e 3 meses em um estaleiro naval, e teve uma greve lá no estaleiro, e por causa dessa greve eu fiquei 15 dias do lado de fora e não fui trabalhar. E eu lembro que quando todo mundo voltou para trabalhar, o meu encarregado geral, ele me chamou e falou assim: olha, você não vai ser mandado embora, mas eu não vou te dar a promoção que você está esperando. Eu estava 1 ano e 3 meses trabalhando todos os sábados, sem faltar um dia, tudo bonitinho para ganhar essa promoção. E eu falei para ele: se você não me der a minha promoção, eu vou embora da empresa. E ele falou: não pode ir, ninguém vai te mandar embora, porque nós mandamos muita gente embora depois da greve, e agora nós não podemos mandar mais ninguém embora. Então eu falei com o encarregado, ele não quis me mandar embora. Eu falei com o engenheiro, ele não quis me mandar embora. Eu fui no RH da empresa e eles não quiseram me mandar embora. Então eu peguei, fiz uma carta de demissão e me demiti daquela empresa. E eu me lembro até hoje, porque naquele dia eu entrei no autocarro para ir para casa. Eu andava 2 horas e meia para chegar em casa de autocarro, e eu botei a cabeça no vidro e fui falando com Deus: Deus, foi o Senhor que abriu aquela porta para mim, e eu não quero estar fechando uma porta que o Senhor abriu. Mas se chegou o meu tempo de sair daquele lugar, eu quero que o Senhor abra uma porta melhor do que aquela que eu estou. E na altura eu já ganhava bem, apesar da minha idade. E eu lembro que quando eu desci para poder fazer a baldeação, para pegar outro autocarro para chegar em casa, eu tinha que atravessar uma passarela. E quando eu comecei a subir aquela passarela, eu encontrei uma pessoa que eu já não via há 3 anos. E aquela pessoa falou assim para mim: você está trabalhando com o quê? Eu falei: eu estou trabalhando de soldador numa empresa, mas estou saindo de lá hoje. Aí ele falou assim para mim: pega esse número, liga para esse número e fala que fui eu que falei, para que você vá lá fazer um teste. 3 anos que eu não vi a pessoa. Naquela mesma noite eu encontrei uma pessoa, e essa pessoa me deu um telefone, que eu liguei para essa pessoa, que eu nunca vi na vida, e essa pessoa falou para mim: no dia seguinte, vai lá de manhã na empresa tal, que vai ter um encarregado tal, e ele vai te dar o teste. E eu lembro que eu saí dia 15 dessa empresa, e no dia 30
Eu já tinha trabalhado 14 dias na outra empresa. E os 14 dias que eu tinha trabalhado na outra empresa era maior o salário do que o mês inteiro na que eu estava anterior. Então Deus é um Deus que está no controle de todas as coisas. O problema é que nós nos desesperamos e esquecemos quem Jesus é. Jesus não pode fazer do seu jeito, Jesus não pode fazer da sua maneira, mas Ele faz. Jesus não pode agir do jeito que nós queremos, mas Ele age. O problema é que nós precisamos entender quem Jesus é para a nossa vida. E eu queria convidar você a refletir isso hoje, porque nós entramos em lutas que achamos que não tem saída, nós entramos em problemas que achamos que não tem solução, e nós esquecemos quem Jesus é. Nós esquecemos que Ele é maior do que a nossa religião, nós esquecemos que Ele é maior do que o nosso trabalho, Ele é maior do que o recurso que chega à nossa casa, Ele é maior do que a enfermidade que bate na nossa parentela. Ele é maior, querido, Ele é o dono da vida. Por isso, não se limite, não coloque limite no que Jesus pode fazer. Ele pode fazer, e se você clamar, se você bater, se você buscar, Jesus pode mudar o quadro da sua história. Amém? Se coloque de pé comigo em nome de Jesus. Eu queria fazer uma oração com você nesta manhã e trazer você a essa meditação. Mas se você fosse questionado hoje a respeito de quem Jesus era, o que você responderia? Se eu perguntasse para você hoje, quem é Jesus para você? Ontem eu perguntei aqui para o irmão Jean, você já viveu algo sobrenatural da parte de Deus? E ele começou a contar algumas experiências que teve com Deus. Quando nós fazemos um curso teológico, quando nós fazemos uma faculdade teológica, aquilo só mostra que nós aprendemos. Mas quando nós chegarmos lá no céu, que nós levarmos as nossas marcas, nós levarmos a nossa experiência, nós vamos mostrar para Deus que nós vencemos. Então, por mais que você busque conhecimento, e isso é bom demais, você tem que buscar experiências com Jesus. Você tem que buscar um encontro real com Ele. Esse questionamento de quem Jesus é existia no coração de muitas pessoas da sua época. Eles viam Jesus, eles andavam com Jesus, eles experimentavam milagres de Jesus, mas eles não conseguiam entender que Jesus era o Filho do Deus vivo, como Pedro conseguiu entender, porque o Espírito de Deus revelou a Pedro quem Jesus era. Eu quero pedir para você, busque uma revelação do céu a respeito de quem Jesus é, porque quando você tiver uma revelação do céu, você vai entender quem você é no reino de Deus. Na mesma hora que Pedro diz, tu és o Filho do Deus vivo, Jesus disse para Pedro, e tu és Pedro, aleluia, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Quando você descobre quem Jesus é realmente, Jesus vai dizer para você quem você é realmente para Ele, qual é a importância que você tem para Ele. Porque quando você entende quem Jesus é, querido, você não para mais. Pedro nega Jesus 3 vezes, e a Bíblia diz que ele chora depois disso. O choro de Pedro era um choro de arrependimento misturado com remorso, porque ele diz, como pode eu negar o Filho de Deus? A Bíblia diz que depois que Jesus ressuscita, Pedro está lá dentro do mar pescando, Jesus aparece na beira da praia,
A Bíblia diz que Pedro se joga na água e vai a nado se encontrar com Jesus. Quem tem um encontro com Jesus verdadeiro, querido, não consegue voltar a fazer as mesmas coisas com excelência. Não consegue ter uma vida normal. A sua consciência muda, a sua visão de mundo muda. Por isso, eu quero deixar essa pergunta para você: quem Jesus é para você? Salvador. O Daniel é o Salvador. Feche seus olhos, vamos orar. Eu quero pedir ao Espírito Santo nesta manhã para que fale com você. Pai, no nome de Jesus, eu quero louvar o Senhor pela Tua palavra. Palavra essa, Pai, que nos ensina, nos exorta, nos edifica. Oh Espírito Santo, por esta palavra que é viva e que é eficaz na nossa vida. Espírito Santo, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha trazer uma revelação no coração dos Teus filhos de quem o Senhor Jesus é para eles, Pai. Senhor, todas essas pessoas que eu citei o nome, elas tinham uma resposta para dar a respeito de Jesus. E todas elas estavam certas, Pai. Todas elas estavam certas. Tu és aquele que senta, Pai, na mesa do pecador, sem o dedo apontando o seu pecado, mas amando o Senhor, mas mostrando para ela o seu valor. Tu és aquele, Pai querido, que foi condenado injustamente. Tu és aquele, Pai querido, que quando estava sendo crucificado, disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Tu és aquele que nos ama na nossa ignorância, Pai. Tu és aquele que nos ama porque nós não conhecemos o suficiente, porque nós não entendemos o suficiente. Tu és aquele que nos ensina. Tu és aquele que nos deixou o Espírito Santo, que disse que nos guiaria a toda a verdade. Tu és aquele, Pai, que prepara um lugar para mim. Tu és aquele que prepara um lugar para a Tua igreja santa, imaculada, que vai subir, ó Pai querido, e nós esperamos, Senhor, este grande dia. Tu és aquele, Pai, que nos constrange com o Teu amor. Quando nós somos infiéis, quando nós temos uma dureza no nosso coração de não compreender, Pai, aquilo que o Senhor está fazendo em nós e através de nós. Oh Espírito Santo, eu quero pedir ao Senhor nesta manhã que caminhe nesta igreja. Pai querido, aquelas pessoas que já tiveram um encontro com o Senhor, Pai, não deixa ela esquecer o Deus do primeiro amor. O Deus, Pai querido, que quando elas se converteram, elas acreditavam em milagres. A primeira pessoa que elas buscavam era o Senhor. Elas sabiam que do Senhor vinha um socorro para a vida delas. Elas sabiam que o Senhor podia mudar todas as coisas. E no passado tempo, Pai, elas esqueceram disso. Oh Espírito Santo, a Tua presença é tão doce nesse lugar. A Tua presença ela é tão real, Pai querido. E nós sabemos, Espírito Santo, que a Tua presença ela nos constrange, porque ela nos mostra quem nós somos, ó Pai, e o estado que nós estamos vivendo. Por isso, Espírito Santo, eu quero te pedir nesta manhã, traz uma revelação para a Tua igreja nesta manhã. Senhor, mostra para os Teus filhos, o valor que eles têm, o propósito que o Senhor tem, ó Pai, para que eles estejam neste lugar. Senhor, mostra que essa fase que eles estão vivendo é passageira, Senhor. Oh Espírito Santo, eu te convido nesta manhã. Toca, Senhor, no coração, ó Pai querido, que está endurecido. Toca, Senhor, no coração que não compreende, ó Pai querido, porque as coisas não estão acontecendo da maneira